Todos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui reiniciando a segunda parte desse estudo, que vamos estar estudando a função do sacerdote. A segunda parte desse estudo, onde nós vamos estar fazendo menção da palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 9. Segundo o costume do sacerdote, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. A palavra de Deus relata que esses sacerdotes, sumo sacerdote, tinham um relacionamento íntimo com Deus. A função de queimar o incenso, a função de oferecer o sacrifício de ano em ano, no dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão, na cultura judaica, todo o povo tinha que fazer jejum total. Eles não tinham relação sexual, eles não colocavam cinturão de couro sobre os seus lombos, eles não penteavam o cabelo, não escovavam o seu dente, ficava em jejum total para afligir a sua alma nesse dia do perdão, o dia da expiação, o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, onde tinha a arca da aliança, e ali expigia o sangue sobre os quatro cantos do propiciatório, e a manifestação de Deus se acendia através de entre os querubins, o Shekinah, a fumaça da presença de Deus. A minha Bíblia fala que um certo rei, o rei Osias, tio do profeta Isaías, numa certa ocasião ele edificou Judá. Ele fez muro, edificou cidade, edificou o exército, fez armamento, fez um poderio muito forte para os exércitos de Israel. Mas a Bíblia fala que a soberba tomou seu coração. E ele foi no templo do Senhor queimar o incenso. Mas o sacerdote naquela hora, penso eu, que estava na hora da refeição. E ele não esperou o momento apropriado. E entrou até o incensário. E até queimou o incenso. Mas a Bíblia fala que naquele momento, uma lepra caiu no meio da testa dele. No mesmo lugar onde Deus tinha ungido ele, naquele mesmo lugar, ele foi leproso. Porque a ordenança deixada por Deus pelo seu servo Moisés era que só o sacerdote fizesse essa função dentro do templo. Mas passou algum tempo, foi passando os tempos, mais de 1800 anos, até chegar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, começou a mudar muita coisa. No tempo de Jesus Cristo, o sacerdote não era mais escolhido por Deus, sim por Roma. Não fazia mais o desejo, as coisas que Deus, as ordenanças que Deus colocou para eles fazer. Eles faziam tudo do jeito que queria. Chegou numa certa situação, a espiritualidade daquele povo, que no livro de Jeremias, capítulo 3, que nós vamos estar fazendo menção agora, Deus se indignou de uma forma com aquele povo, que em Jeremias capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus fala assim: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificares na terra naqueles dias, o Senhor nunca mais dirá a arca do concerto do Senhor, e não verá ao coração nem deles lembrarão e nem a visitarão, isso não fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, todas as nações se ajuntarão a ela no nome do Senhor. Deus aqui prometeu que quando aquele povo chegasse no lugar para habitar, ali a arca do concerto, ninguém ia mais ver aqui na terra. Eles não iam mais se lembrar da arca do concerto. Do livro de Malaquias até o livro de Mateus, tem ali 450 anos.
sem a revelação do Espírito Santo. Deus não falava mais com o profeta, Deus não falava mais com o sacerdote. Houve ali um tempo de escuridão espiritual, teve um apagão espiritual. Mas mesmo assim, no livro de Lucas, onde nós fizemos menção da palavra de Deus, você observou que mesmo assim o sacerdote não parou de entrar naquele templo. Todo ano ele entrava. E os sacerdotes ali enganavam, né, o povo. O sacerdote entrava e chegava e falava, Deus falou, mas Deus não tinha falado. Ministrava para o povo, fazia aquele discurso bonito, mas Deus não estava lá. Deus não estava mais no meio daquela bagunça. Se nós pegarmos a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 27, verso 51, você vai ver. Aqui fala quando Jesus Cristo estava na cruz. No verso 51 fala, e eis que o véu do templo se rasgou, em dois, do alto a baixo, tremeu a terra e funderam-se as pedras. O que me chama a atenção é que o véu se rasgou de cima para baixo. Jesus Cristo ali ele quis deixar uma mensagem para a humanidade, que aquela arca do concerto não existia mais. O que me chama a atenção é que aquele povo usava o nome de Deus para querer trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de exortação, mas Deus não estava mais ali. A arca do concerto não estava mais ali. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, e nós vamos estar fazendo a leitura da palavra. Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Está escrito assim: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Houve relâmpagos e vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. A palavra de Deus, a arca do concerto, não estava mais ali. Deus já tinha levado ela para o céu. Tem alguns historiadores que ainda procuram, ainda estão à busca dessa arca. Tem até um filme, né, feito por Johnny Adoni, A Busca da Arca Perdida, baseada nesse texto da Bíblia. O que me chama a atenção é que no livro de Jeremias, a palavra de Deus fala que Deus ia tirar o fogo da presença dele daqui da terra. Mas mesmo assim, os sacerdotes continuou ainda, né, exercendo a sua função. E para fechar esse estudo, nós vamos abrir a nossa palavra de Deus no livro Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo 9. E fala assim a palavra de Deus. Verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terreno, por qual o tabernáculo estava preparado. O primeiro em quem havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chamava santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava Santo do Santo, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro, todo em redor, o maná, a vara de Arão, tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca querubins, e a glória que fazia sombra no propiciatório, dos quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e todo o tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Todo nisso
entender, o Espírito Santo ainda caminhava no santuário e não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote do bem futuro, por um maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isso não desta criação, nem por sangue de bode e nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou em vez no santuário, havendo efetuado uma ordenança e a redenção por seu sangue de touro, ou de bode, ou cinza, mas pelo seu próprio sangue. A partir do momento que Jesus Cristo veio à terra, essa ordenança sacerdotal não podia ser mais só da linhagem de Arão. Todos nós agora somos um sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes, geração eleita para fazer a obra de Deus. O que me chama a atenção é que na palavra de Deus fala que o cordeiro para o sacrifício tinha que se apresentar sem mácula, tinha que se apresentar sem mancha, pura. Jesus Cristo, quando foi na Via Cruz, na rua estreita de Jerusalém, ele sofreu todas as dores, 40 chibatadas, sobre aquele chicote de 12 tiras, tinha pedaço de osso, tinha pedaço de chumbo, pedaço de ferro, que bateu, que arrancou os pedaços. Jeremias fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, mas mesmo assim, como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. E quando chegou lá no Calvário, que crucificaram ele naquela cruz, ele gritou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, ele entregou o seu espírito. E a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima a baixo. Eu e você temos o privilégio, no século 21, de entrar no lugar santo do santo. Você tem que ter ousadia para entrar no lugar santo do santo, aonde se encontra a presença de Deus. O recinto para receber a presença de Deus, você que faz. O local para receber a presença de Deus, para sentir a presença de Deus, é você que faz. É você que é o santo de Deus. É você que é a presença de Deus aqui na terra. Você é a personificação de Deus aqui na terra. Você, irmão, que está aí do outro lado, que vai olhar para esse vídeo, você é a representação de Deus aqui na terra. Essa é a palavra, a segunda parte desse estudo. Você é a personificação de Deus aqui na terra. A representação de Deus aqui na terra. Amém.